Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto podcast, que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista. E se precisar, para isso acontecer, a gente arremessa uma tamanca aqui e ali para tudo, para te acordar para a vida. Meu nome é Andréa Chociai. No meu Instagram e TikTok, @Andréa Chociai. Não perca a oportunidade, que eu sei que vocês vão ver um conteúdo lá que vão amar. E aproveite se você está me assistindo aqui pelo YouTube, ou se não assiste também pelo YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal também, porque, gente, isso é a moeda de troca aqui do criador de conteúdo. Estou muito feliz porque algumas pessoas que me acompanham ali nas redes sociais devem ter percebido, mas no último final de semana eu fiz a minha primeira prova do ano, né, a prova de triatlon, e foi cheio de primeiros, porque foi a primeira prova do ano, foi a primeira prova do SESC, que é a prova mais tradicional no Brasil de triatlon, e foi a minha estreia na distância olímpica, que é uma distância um pouquinho maior do que as distâncias que eu vinha fazendo de prova. Então, eram 1.500 metros de natação, 40 km pedalando e 10 km correndo. Estou muito feliz, em partes, e é justamente por causa dessa prova e até do resultado dessa prova que eu queria ter uma small talk com vocês. De alguns pensamentos que eu tive, de algumas análises que eu fiz e que talvez faça extremo sentido para quem está me ouvindo e que sente uma necessidade absurda de ser perfeito, que tem um nível de autocobrança muito grande. Eu sei que existem pessoas, assim como eu, como um grande amigo meu que eu estava conversando essa semana, que a gente não precisa de inimigo porque nós somos os nossos piores inimigos, os nossos piores professores, os nossos piores treinadores, porque a gente se coloca num nível de exigência muito grande. E por que isso? Da onde isso? Por que algumas pessoas enxergam essa necessidade de ser o melhor, sempre? Mas antes de dar início aqui ao nosso pensamento coletivo aqui, porque a gente vai construir esse pensamento meio junto, eu nem quis brifar nem nada, eu quis assim sentar aqui e realmente conversar de amigo para amigo. Preciso lembrar vocês que Dona Insider, patrocinador oficial deste podcast, está com descontos especiais no seu site, que juntos com o nosso cupom de desconto vão chegar até 35% de desconto. Então, tem algumas peças selecionadas no site de roupas que, André, mas eu não vivo neste mundo, não sei o que é a Insider. A Insider, ela tem uma pegada, uma visão de ter peças que sejam muito boas e minimalistas. Então, assim, você não vai ver estampa, você não vai ver cores, tipo uma cartela de cores muito variadas, mas sabe aquela roupa que ela combina com tudo, com cores sóbrias, com tons neutros, que você pode usar assim do seu trabalho até o happy hour e até sair. Porque a maioria das minhas roupas da Insider eu acabo usando para sair. O tecido é muito bom, a qualidade é maravilhosa. Algumas pessoas, Andréia, mas eu acho meio caro. Gente, é aquela conta que você tem que colocar realmente na ponta do lápis, porque eu tenho as minhas roupas da Insider são de mais de anos e elas não perdem. E eu realmente gosto, tanto que eu falo para todo mundo assim, eu sou uma péssima influencer, porque as pessoas perguntam para mim assim, Andréia, e essa blusa, da onde que é? Gente, eu só compro roupa que durem muitos anos. Então, a maioria das coisas que vocês me perguntam, acho que nem tem mais vendendo de tantos anos que eu tenho. E para mim, isso que importa, né? Taurina, né, amores? Eu gosto de uma economia. Então, já tem algumas peças selecionadas no site, você entra lá, junta com o nosso cupom adulta e no link que eu vou deixar aqui, se você entrar através dele, o nosso cupom já é aplicado automaticamente e aí tem peças que vão chegar até 35% de desconto. Não perca essa grande oportunidade, vou deixar o link aqui abaixo. E se você quiser usar o nosso cupom, é o ADULTA, para garantir 15% de desconto. Eu quis fazer essa prova porque a minha meta são provas de média distância, que a gente chama no triatlon. Um contexto muito rápido, o triatlon é nadar, pedalar e correr.
e aí ele é separado por distâncias. Então a gente tem o short, que seria metade do olímpico, né? Então é 750 nadando, 20 pedalando, 5 correndo. Depois disso a gente tem a distância olímpica, que é a que vocês veem nas Olimpíadas, que são 1.500 metros nadando, 40 pedalando e 10 correndo. Então essa é chamada a distância olímpica. Depois disso, nós temos marcas dentro do triatlo. O Challenge, o Ironman, que são provas de triatlon, mas com distâncias um pouco mais desafiadoras. Então a gente tem o 70.3, que a galera chama de meio Iron, que aí é nadando 1.800, pedalando 90 e correndo 21. E a gente tem o Ironman, que é 3.800, 180, se eu não me engano, e uma maratona no final, 42 quilômetros correndo. Então, existem essas variações de prova, e a minha intenção, a minha meta, são provas que a gente chama de média distância, que é ali metade de um Iron, por aí. Não tenho intenção de fazer Iron, não gosto, acho a distância muito, muito desafiadora, não queria levar meu corpo tanto ao limite, então eu queria médias distâncias, e para isso eu tive que vir subindo as minhas distâncias. Então, já fiz 2 shorts, tá bom, fiz agora a distância olímpica, e em abril faço um 111, que é um formato um pouco diferente, que daí é 1.000 nadando, 100 pedalando, 10 correndo. Por que eu tô dando esse contexto? Porque eu me propus um desafio, certo? Então eu poderia ter escolhido ser uma atleta de short, então fazer provas bem curtinhas e tudo mais. Poderia ser uma atleta de distância olímpica, mas eu queria meia distância porque é desafiador, mas desafiador e nem tanto. E aí, quando eu escolhi isso, um dia eu estava conversando com um amigo meu e contando ali sobre o triatlon e tudo mais, e ele falou, cara, é incrível, né, Andréia, como você tem que estar treinando, você tem que estar performando, você tem que estar se desafiando, parece até às vezes para você se sentir viva. E nunca uma definição fez tanto sentido, porque eu sempre tive na minha mente, obviamente, um pouco do fruto da minha criação, de que eu tinha que estar performando, eu tinha que estar sendo útil no que eu estava fazendo. Então, quando você cresce num ambiente onde você precisa ser útil para ser amado, onde você é mais amado, elogiado e reconhecido pelo que você está fazendo, cria-se em você uma sensação de não só fazer. Até tem um episódio aqui no podcast que eu falo disso, que você não precisa ser útil para ser amado. Só que o grande problema é que a gente se dá conta disso muito tarde, principalmente a galera ali que demora para fazer terapia. Eu demorei muito tempo para entender que, cara, eu não tenho que estar fazendo, eu não tenho que estar sendo útil. E assim, eu entendo a ideia, o que não quer dizer que eu deixei de pensar a respeito. Então, quando eu vejo, eu estou fazendo muito pelas pessoas. Quando eu vejo, eu estou me entregando muito. Quando eu vejo, eu estou ali, o que eu posso fazer? Então, assim, é uma briga quase que diária. O Andréia, você não precisa ser útil para ser amada. Andréia, você não precisa estar fazendo para ser amada. Só que eu digo que um efeito colateral das pessoas que crescem com essa necessidade de ser útil para ser amado é que não basta pra gente só o fazer. A gente tem que ser o melhor no que está fazendo. E aí o primeiro contato que eu tive com isso, obviamente, foi ali na faculdade. Então, eu me frustrei muito durante a minha faculdade. Assim, eu digo que a minha faculdade ela foi dividida em 2. Então, até o primeiro momento onde eu passei muita dificuldade financeira e tive que trancar ela, e depois um segundo momento onde eu ainda estava passando muita dificuldade financeira, mas eu já tinha algumas ajudas. Então, eu tinha um namorado que na época a irmã dele estava em Maringá, e aí eu pude ficar lá, eu pude ficar morando no quarto dela. Então eu tive algumas ajudas ali e tal, que tornaram acho que um pouco mais fácil essa parte da faculdade. E aí eu definitivamente tive que parar de me, assim, não fiquei tão preocupada com dinheiro e fui me preocupar na faculdade. E quando eu coloquei foco na faculdade, ali eu já comecei a sentir muito assim, que eu tinha que ir muito bem, que não bastava ser uma pessoa mediana. Eu tinha que ser muito boa, eu tinha que estar performando muito bem, eu tinha que estar entregando nota alta, os melhores trabalhos e tudo mais. Beleza, até um ponto ali achei, falei, tá, ok, beleza, faculdade estadual, a gente tem que fazer muito esforço e tudo mais.
Só que aí quando eu fui para o mercado de trabalho, eu vim naquela pressão, e eu digo, não é uma pressão externa, é uma pressão completamente interna, de que eu tinha que ser a melhor. Só que muitas vezes, para a gente ser o melhor em algo, a gente acaba se colocando em situações ruins para nós mesmos. Nós acabamos aceitando e tolerando certos tipos de abuso que não deveríamos. A gente quer tanto. É a história lá do Diabo Veste Prada. Gente, pra quem não assistiu, eu amo esse filme, eu já assisti umas 5 vezes, eu sei as falas, eu amo este vídeo, este filme. E lá você vê que a Anne Hathaway, ela é muito abusada, porque a Miranda vê nela uma gana, uma dedicação, uma vontade, uma esperteza dela, mas falta ali você moldar a pessoa. E ela enxerga, como os chefes enxergam. Eles sabem quando a pessoa quer muito, quando ela tem muita vontade, quando ela tá meio que disposta, muito entre parênteses aqui, a tudo para subir, para ganhar mais, para crescer. E geralmente, quem enxerga isso acabam sendo chefes até um pouco abusadores, porque eles veem a tua força de vontade, veem a sua entrega 120% e vão em cima disso, assim. A ideia deles é sempre lucro máximo, é o teu melhor pagando o mínimo possível. E aí, ali no trabalho, eu entrei nessa. Então, tolerei muitas coisas, abusos, e gritos, e apertos, e situações, que eu não precisava ter passado. Foi ótimo, me cresceu como pessoa, me evoluiu, mudou minha cabeça para muita coisa no trabalho, mas tem certas dores que eu acredito que eu não precisava ter passado. Mas nessa minha gana de ser a melhor, de entregar o melhor, de fazer o top das galáxias, eu me entreguei por completo. E me levei ao limite. E aí, quando eu comecei a tomar consciência, quando veio a terapia, quando veio a maturidade, e eu comecei a entender, poxa, não precisa ser assim, dá para trabalhar e ter uma vida, vamos reduzir aqui, vamos. Fui começando a pensar de forma mais inteligente no meu trabalho. Eu comecei a sentir a necessidade de performance em outras coisas. Porque eu não estava sendo a melhor. Eu já tinha aceitado ali no meu trabalho entregar o que é proposto, honrar o meu salário e top. Só que eu comecei a sentir falta de ser boa em algo, de ser valorizada, de ser reconhecida. E aí foi quando entrou o CrossFit. E aí não bastava fazer o CrossFit para ser mediana, eu tinha que ser a melhor, eu tinha que estar competindo, eu tinha que estar levando meu corpo ao limite, eu tinha que estar me provando o tempo inteiro, para mim e para os outros. E aí, depois do CrossFit, veio ali a pandemia, deu uma embodeada, não sabia o que ia fazer, entrei naquele marasmo ali, eu fazendo assim a minha musculação, e digo aqui, a musculação é essencial, ela é maravilhosa, eu faço musculação, mas ela não tem caráter competitivo, a não ser que você vá competir lá pelo Mr. Olympia, essas coisas estético. E para mim nunca teve muito sentido, eu gostava de performar, então fazer exercícios, movimentos e tudo mais. E eu acabei entrando no marasmo, e eu digo que foi um período na minha vida ali, 2022, comecinho de 23, que foi um período muito nebuloso. Eu estava muito confusa, eu estava muito perdida, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que eu estava criando, para onde eu queria ir. Eu estava bem perdida, sabe? E aí, em 23, voltei a correr e tudo mais, e até chegar aqui no triatlo. E aí eu estava pensando sobre isso nesse final de semana, deu pódio, subi no pódio, mas eu não fiquei feliz com esse pódio, porque eu tenho a sensação que na prova eu poderia ter feito mais força, sabe? Eu sinto que eu não cheguei no meu limite. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fiquei me questionando depois assim, poxa, será que eu tenho que estar sempre no meu limite? Será que eu preciso estar sempre sendo avaliada, dando o máximo, me exaurindo para ser feliz fazendo algo?
Será que eu sou tão sádica que a minha felicidade, ela tá sempre sofrendo? Sofrendo para fazer, lutando. E aí me veio um outro pensamento. Porque a gente que nasce numa realidade de ter que sobreviver, a gente carrega muito isso do tudo é muito lutado, e se não for lutado, ele não tem glória, e se não for sofrido, ele não vale a pena. A gente tende a diminuir as nossas conquistas quando elas não vêm sofrida. Porque na minha vida eu tive que fazer tudo tão sofrido, foi tudo tão lutado, foi no tapa, no peito, na disputa, no que aí quando a coisa vem e vem de uma maneira mais tranquila, eu fico, não valeu a pena. Não tem o mesmo sabor, sabe? Não tem o mesmo suco. Não tem assim, sabe? É uma loucura. Porque a gente, como adulto, pensante, maduro, na verdade a gente tinha que estar desejando tudo muito tranquilo. Eu queria assim, tá ganhando dinheiro trabalhando menos. Eu queria estar ganhando aqui um pódio, fazendo o que dá para fazer, sabe? Mas não, eu tô sempre ali me colocando, eu preciso estar à prova, eu preciso sofrer mais, eu preciso. E assim, faz de você uma pessoa forte, mental, corporalmente, faz de você uma pessoa resiliente, mas a gente precisa tomar um cuidado de não de só encontrar alegria quando exige muito sangue, suor e lágrimas. Porque daí a gente vai entrando numa linha de perfeccionismo que é insanidade. Por mais dedicada que eu tenha sido no meu trabalho, por mais focada, por mais interessada, por mais que tudo isso, eu não era perfeita. Eu fiz várias cagadas. Não derrubei, gente, calma que eu não derrubei prédio na cabeça de ninguém não, tá? Mas eu fiz muitas cagadas, muitos erros, muita cagada, muita coisa que eu tive que corrigir ali na obra, erro de cálculo. Eu fiz muita merda. E aí eu me colocava num. Nossa, eu ficava remoendo. Sabe aquela coisa assim, como é que é? Eu preciso estar nem aí. Eu preciso aprender a estar nem aí para uma coisa que eu tô muito aí. É exatamente isso. E ontem eu tava conversando com um amigo meu que é exatamente igual, assim, a gente tem o mesmo pensamento. E ele também tinha feito uma prova, não tinha gostado do resultado, e ele tava ali se chicoteando. Não, porque eu fiz merda, porque eu fiz cagada, porque eu isso, porque aquilo. E detalhe, gente, não vale. Eu até entendo assim, né? Vale dinheiro, tudo não vale nada, vale um troféu, tá? Um parabéns, foi legal. Mas nem é pelo troféu, nem é pelas pessoas, é pela gente mesmo, saca? É um negócio por nós. Quando eu olho assim, eu falo, nossa, quando eu lembro quando eu acabei a prova, puta, que feito massa, você conseguiu nadar direto, pedalou muito forte, fez isso. Pra mim, nada daquilo valia, porque na minha concepção, na minha cabeça, no meu grau ali de. Tava ruim, tava uma bosta. Porque o nível de perfeccionismo vai aumentando quanto mais eu me cobro. A cobrança ela é muito boa. Eu sempre digo que ser medíocre custa caro. Ser medíocre é ruim, é muito ruim. Você fazer as coisas por fazer, com displicência. Mas também há o outro extremo oposto, querer ser muito performáticos, querer ser o melhor, vai te levar num nível de perfeccionismo que só machuca você. E aí volta naquela raiz de episódios atrás. Nós não precisamos ser os melhores para ser amados. A gente não precisa ser, nossa, o top of mind para ser reconhecido. Eu tinha muito essa ideia quando eu comecei a criar conteúdo, que eu tinha que ter muito seguidor, que eu tinha que ter muita visualização para ser reconhecida. Para, nossa, olha, a Andrea. Quando eu me desprendi disso, que inclusive foi quando começaram a vir os seguidores, foi quando eu falei, cara,
eu vou atrair para mim a minha tribo, a minha galera, a galera que gosta de mim, a galera que vai se identificar comigo. E talvez não sejam muitas pessoas, talvez sejam poucas pessoas, mas forem 5 pessoas que se identificam comigo, que gostam de mim, que eu tô transformando e mudando de alguma forma, eu já estou cumprindo a minha missão. Mas aí na minha cabeça eu ficava, não, tem que ser o melhor vídeo, tem que ter muitas visualizações, e tem que ter muitos seguidores, e tem que ter muita interação, e às vezes não vai rolar. É conteúdo, é guerra de conteúdo. A gente tá na internet competindo com uma galera todo dia produzindo, nossa, quilos e quilos de conteúdo. Então a gente ganha como? Sendo nós mesmos, sendo originais, sendo quem a gente realmente é, na nossa autenticidade, na nossa raiz. Então, se você se coloca nesse lugar, o meu. Não, você não vai parar de fazer isso, tá? Por experiência própria, mas a gente precisa, sabe, tirar um pouco o peso da nossa própria mão, sabe? Que a nossa mão que se bate, que se surra. Porque a perfeição, ela é algo inatingível e ficar buscando ela, e eu vejo muito isso, o mundo vendendo uma alta performance, porque você tem que performar, porque você tem que querer ser o seu melhor, uma coisa meio David Goggins, assim, que tem coisas muito legais ali no que ele fala, mas tem alguns extremos que eu não concordo, eu não acho legal. Eu acho que dá sim pra gente ser muito bom naquilo que a gente faz, mas sem sacrificar outras partes da nossa vida que não poderiam estar sendo sacrificadas. Então você pense nisso e depois você me dá os parabéns. Ai, porque eu ganhei pote de novo e eu tô muito feliz. Um beijo, até a próxima.